Esta é a razão pela qual os demônios pediram aos porcos a Jesus. Os demônios são criaturas espirituais que podem tomar controle de um corpo físico e usá-lo para seus próprios propósitos. Quando o corpo de uma pessoa está completamente possuído por um demônio, essa condição é conhecida como possessão demoníaca. Durante seu tempo na Terra, Jesus teve vários encontros com vários demônios. É claro que nenhum deles era rival para o poder de Cristo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, demonstrando sua autoridade como o Messias. Mateus 8,16. A cidade de Gadara serviu como cenário para o encontro entre Jesus e o endemoninhado. Eles encontraram um indivíduo possuído por demônios. A região foi referida como o país dos Gerazenos por Marcos e Lucas, embora Mateus a tenha chamado de o país dos Gadarenos. Gergesa, também conhecida como Gerasa, Cursa e Curse, era um pequeno assentamento localizado aproximadamente no centro da margem leste do lago. Gadara, uma das cidades da Decápolis, era uma cidade maior a 6 milhas a sudeste da extremidade sul do lago. Parece que esse incidente ocorreu em algum lugar próximo a ambas as cidades. De acordo com o relato de Lucas sobre os eventos, o homem endemoninhado cumprimentou Jesus e seus discípulos quando eles chegaram à margem. Lucas e Marcos mencionaram apenas uma das duas pessoas que estavam possuídas por demônios, embora ele fosse um dos dois. Lucas 8, 27, 28. E quando ele desembarcou em terra, um certo homem da cidade saiu ao seu encontro, possuído de demônios havia muito tempo, e não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros. Ao ver Jesus, gritou e prostrou-se diante dele, exclamando com voz alta: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes." O bom Dr. Lucas descreveu alguns dos sinais que indicavam que esse indivíduo estava possuído por um demônio. Estes incluíam falta de respeito por sua própria dignidade, não vestir roupas, isolamento social, viver em refúgio impuro, reconhecer Jesus como o Messias, manter controle sobre sua língua, gritar e possuir uma força enorme. Esse homem estava sob a autoridade de forças espirituais que estavam diretamente contra a vontade de Jesus e de Deus. As entidades demoníacas dentro do homem confessarão que Jesus era Deus. Eles não estavam adorando Jesus em sua capacidade como Deus. Pelo contrário, eles estavam suplicando por compaixão a Ele no papel de juiz. Eles queriam evitar a agonia de serem lançados prematuramente no abismo. Esse homem infeliz estava entre os túmulos por um espírito impuro, para que ele tivesse a oportunidade de ser perturbado continuamente com um espetáculo fúnebre de morte, como se estivesse separado da sociedade dos homens e já habitasse entre os mortos. Essa não foi a primeira vez que Jesus lidou com demônios. Há o caso de Maria, chamada Madalena. Lucas 8:1. Aconteceu depois disso que Jesus percorria as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Essa Maria havia sido possuída por um demônio, até que Jesus a libertou. Além disso, muitas pessoas pensam que ela se entregava à imoralidade, mas a Bíblia nunca afirma isso realmente. Lucas 8, 29, 32. Pois Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes o havia agarrado. E ele estava amarrado com correntes e grilhões, mas ele arrebentou as correntes e foi impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião", porque muitos demônios haviam entrado nele e rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. Havia ali uma grande manada de porcos que estava pastando no monte, e eles pediram a Jesus que lhes permitisse entrar nos porcos. E ele permitiu.
Nas Escrituras são descritos 4 lugares habitados por pessoas más após a morte, junto com anjos e espíritos desobedientes. Esses lugares são descritos como lugares de tormento. Há um lugar conhecido como Tártaro, e em seu interior há correntes que mantêm certos anjos no lugar, enquanto eles esperam pelo dia do julgamento. Em todo o Novo Testamento, a palavra Tártaro é mencionada apenas uma vez em sua forma grega. 2 Pedro 2,4 diz: Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos, entregando-os para serem reservados para o juízo. Na maioria das traduções em inglês, a palavra Tártaro é traduzida como inferno ou inferno mais profundo. Outro lugar na Bíblia que fala sobre anjos caídos é Gênesis 6:1-4. De acordo com Judas 1:6, alguns anjos abandonaram sua morada própria nos céus. Como punição por esse ato atroz, Deus os lançou no Tártaro, onde estão sendo mantidos em prisões de escuridão até o momento em que serão julgados. De acordo com Lucas 8:31, a maior preocupação do demônio era ser lançado no Tártaro. A menção do Tártaro por parte de Pedro está no contexto de condenar falsos mestres. Aqueles que espalham heresias intencionalmente dentro da igreja um dia encontrarão o Tártaro, assim como os anjos caídos que são responsáveis por propagar o pecado. E enquanto esperam pelo dia do julgamento, eles permanecem cativos nas correntes do Tártaro. Nos textos sagrados, há um lugar referido como Hades. Em hebraico, esse lugar é conhecido como Sheol, frequentemente é traduzido como inferno e também frequentemente como sepultura. Aconteceu que após a morte de Jesus, ele desceu ao Hades. E Pedro afirma que enquanto ele estava lá, ele pregou para as almas que estavam sendo retidas. De acordo com a carta que Paulo escreveu aos Efésios, quando Cristo subiu ao céu, ele levou esses cativos para fora do cativeiro, cumprindo assim a profecia do capítulo 61 de Isaías, que dizia que ele libertaria os que estavam amarrados e abriria as portas da prisão para os cativos. A palavra traduzida como profundezas é o termo grego abissos, que em outros lugares do Novo Testamento é traduzida como abismo sem fundo. Observe o fato de que eles estão suplicando a Jesus, pedindo para não serem ordenados a ir para o abissos neste momento. Eles estão cientes de que chegará o momento em que serão lançados no abissos em algum momento próximo no futuro. Agora eles estão suplicando por ainda mais liberdades, o que, se me perguntarem, é um dado interessante considerando que Jesus as concedeu. Naquele momento ele não deu a ordem: não nos atormentes, não nos envies para o abissos. E naquele momento Jesus não os enviou para o abissos. No entanto, eles terão seu momento quando Satanás for amarrado. Agora eles serão liberados e incitarão uma rebelião contra Deus e o reinado de Jesus Cristo nos corações dos homens maus. Depois disso, eles serão lançados no Gena, o lugar onde estão a besta e o falso profeta. Em Gadara, a maioria da população era composta por não-judeus. Jesus instruiu os demônios que possuíam o homem a irem embora para que ele pudesse ser libertado de sua agonia. Jesus ordenou ao homem que lhe dissesse seu nome para que ele pudesse ver o quanto de poder do mal o possuía. Os demônios prefeririam estar aprisionados nos corpos de seres vivos do que ir para o lugar onde seriam punidos. Por isso, se não lhes fosse permitido continuar residindo no corpo do homem, eles prefeririam entrar no corpo de outros animais, incluindo porcos. Jesus concedeu o pedido deles, mas no final, eles ainda foram responsáveis por suas ações, já que os porcos perderam a razão e se afogaram no mar. Jesus apresentou uma confirmação dramática e visual de seu poder sobre os demônios ao enviá-los para os porcos. Lucas 8:33. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada se precipitou pelo despenhadeiro íngreme para o lago e se afogou.
Jesus valorizava muito mais a vida de um único ser humano do que as vidas de 2.000 porcos. As pessoas locais estavam mais preocupadas com seus campos e instaram Jesus a deixar a área por medo do que aconteceria se ele permanecesse lá por mais tempo. Na montanha também havia uma grande manada de porcos que estava pastando. Isso era uma violação da lei. Esses homens estavam envolvidos em comércio ilegal e tráfico. É equivalente a cultivar cocaína ou papulas. Lucas 8, 35, 37. Então saíram para ver o que havia acontecido e chegaram a Jesus. E encontraram o homem de quem os demônios haviam saído sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito, e ficaram com medo. Aqueles que viram contaram-lhes como o endemoniado havia sido curado. Então toda a multidão da região dos Gadarenos pediu a Jesus que se afastasse deles, pois estavam cheios de grande medo, e ele subiu no barco e voltou. Não é uma situação triste? As pessoas estavam mais preocupadas com o bem-estar daqueles porcos do que com a libertação desse homem. Elas suplicaram a Jesus que os deixasse em paz, mas o homem que havia sido possuído por demônios e foi libertado, suplicou a Jesus que permitisse que ele estivesse com ele. Mas Jesus o afastou, dizendo-lhe para voltar para sua própria casa e mostrar apenas o quanto bem Deus havia feito a ele. Enquanto ele continuava com seus afazeres, ele espalhou a notícia por toda a cidade sobre as maravilhas que Jesus havia feito por ele. Aconteceu, no entanto, que quando Jesus voltou, ou seja, para o outro lado do lago em Cafarnaum, as pessoas o receberam com alegria, pois todos estavam esperando por ele. Que contraste! De um lado, eles estavam dizendo: "Por favor, você poderia sair daqui." E do outro lado, a multidão estava esperando. Supõe-se que ele não fosse nativo de Gadara. Isso ocorre devido ao fato de que quando ele foi ordenado a ir para casa e anunciar entre seus amigos a misericórdia de Deus, Marcos escreve que ele fez isso na Decápolis. Satanás e seus demônios agora buscam perturbar a obra de Deus e enganar quem puderem. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Não é de admirar, pois Satanás mesmo se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpreendente se também seus servos se disfarçam como servos da justiça. O fim deles corresponderá às suas obras. Estejam sóbrios, sejam vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como leão rugindo, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Os demônios são descritos como espíritos malignos, espíritos impuros. Marcos 1:27. Espíritos mentirosos e anjos de Satanás. E o grande dragão foi lançado fora, a serpente antiga chamada Diabo e Satanás, aquele que engana e seduz continuamente todo o mundo habitado. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9.